Olá pessoal, olá famílias, sejam todos bem-vindos ao canal do Júnior Buranello, psicoterapeuta. Eu continuo sendo o Júnior Buranello, né? Trabalho com dependentes químicos, atendo famílias que buscam recuperação. Tenho a nossa comunidade aqui, né? A nossa comunidade Esteira da Manhã aqui em Assis, no qual nós atendemos cerca de 70 pacientes, né? Pessoas, homens de todas as idades que buscam recuperação. Tenho o meu consultório online, no qual eu faço atendimentos, acompanhamentos, sempre com um único objetivo, né? Salvar e resgatar vidas de pessoas que estão buscando sair desse universo de dependência química. Pessoal, hoje, né, mais uma quarta-feira especial, no qual nós vamos trabalhar um tema muito, mas muito interessante, muito importante. Eu me espelhei nesse tema, né, como a minha história de vida, o Júnior Buranello, aquele Júnior adicto, aquele Júnior que mentia, aquele Júnior que manipulava. Então eu convido você a ficar até o final do vídeo, tá? Acompanhar esse vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, ajuda essa plataforma a evoluir, esse canal de comunicação a crescer, para que nós possamos chegar ao maior número de pessoas que sofrem, que precisam de uma mensagem, que precisam de uma atenção, famílias, dependentes químicos, pessoas que estão aí sofrendo por conta desse universo tão doloroso que é a dependência química. Tá bom, pessoal? Antes de mais nada, né, eu gostaria também de agradecer as pessoas que me apoiam, né, o pessoal da Estrela da Manhã, né, o pessoal que cuida das minhas redes sociais, a Tamires. Então, um grande abraço a todos vocês. Pessoal, vamos lá. Hoje, quarta-feira, dia 23, né, dia 23 de julho de 2025. E aí o tema desta reunião, desse pequeno vídeo olha que o tema é muito interessante, né? E gera algumas dúvidas, e por isso que eu quero trabalhar com vocês, tanto a parte técnica quanto a parte comportamental, para você entender uma estrutura comportamental e a estrutura mental desse dependente químico, beleza? Vamos lá, fica com nós até o final do vídeo, hein? Comportamento do adicto e suas inúmeras promessas não cumpridas. Ou seja, é comum você observar nesse contexto, né, de dependência química, que o dependente químico ele vai associando, assimilando ao longo dessa jornada de uso, ele vai desconfigurando os seus comportamentos, que nós possamos chamar de ético, de moral, né? Criando alguns desvios de caráter, de personalidade, aquela personalidade adictiva, que eu já falei em outros vídeos, né? Há desvios de caráter, comportamentos compulsivos e obsessivos, é uma pessoa que apresenta uma desregulação emocional muito grande, né? Não consegue lidar com situações do dia a dia. Então, essa personalidade, né, ela fica comprometida. Qual personalidade? A personalidade do poder de decisão, de ação, de colocar em prática, de não só prometer, mas cumprir. Porque entre uma promessa e a execução tem uma distância muito grande, né? Outro dia eu falava com alguns acolhidos nossos aqui, eu falava, sabe qual que era a maior dificuldade que eu, Júnior, apresentava quando eu estava usando droga? Era cumprir com a minha palavra, né? Era honrar os meus compromissos. Quantas vezes as pessoas falavam assim do trabalho, ô Júnior, amanhã você tem que estar 8h30 aqui, né? Vai ter reunião do pessoal, né, da empresa. Cara, eu já começava a dar dor de barriga, pensava, putz, como é que eu vou fazer? Porque eu não sei se eu vou conseguir chegar. E é horrível para a pessoa que é dependente químico passar por esse processo, porque ela perdeu tudo, né? Tudo, né? Os seus princípios éticos, morais, a sua estrutura emocional, família se afastando, os amigos de bem não acreditam mais em você, as pessoas estão cada vez mais distantes, e a sua mente, olha só que negócio maluco, a sua mente também está cada vez mais distante, porque você não consegue mais acompanhar o ritmo dessa desfiguração e alteração mental, que não é só uma alteração psicológica, mas é uma alteração física. Mas a psicologia do uso demonstra que esses comportamentos que se tornam comuns ao dependente químico, de mentir, né, de manipular, de prometer, elas estão altamente associadas a essa alteração sofrida pela mente, né, do dependente químico, a desconfiguração química desse cérebro. Presta atenção, olha lá. Na mesma medida
que a dependência vai aumentando, o dependente químico, o dependente pode manifestar de uma hora para outra alterações drásticas de humor, episódios depressivos, impaciência, né, desânimo, euforia, frustração, desinteresse por atividades que antes eram altamente valorizadas, irritabilidade ou impulsividade, né, conforme o efeito, conforme a evolução da doença. Ou seja, o que eu quero que você entenda nessa parte é a desconfiguração, a alteração, né, e uma nova programação mental. Essa pessoa ela não consegue mais sentir tanto prazer, né, tanta euforia, tanto alívio, né, a felicidade mesmo em si, quando ela está com a família, quando ela está com os amigos, quando ela vai assistir um jogo de futebol, quando ela vai no parque, porque todas essas situações elas vão sofrendo uma alteração na sua estrutura, né, de valores, emoções e prazer. Há uma alta concentração de dopamina. Então, peraí, essas circunstâncias que antes eram prazerosas, estar com a família, no relacionamento, ficar em casa assistindo filme, comer uma pipoca e tal, não são situações no qual esse cérebro vai usar drogas, por exemplo. E aí ele começa a excluir esses comportamentos, né, essas necessidades emocionais de estar com as pessoas, por tudo aquilo que está movendo-se em relação ao encontro do uso de droga. Então todas essas atividades vão ganhar, né, peso nessa pirâmide. Então ele vai mudar a sua estrutura. Aquilo que antes era prazeroso fica para depois, e aquilo que agora se torna muito mais prazeroso, que é estar em ambientes com pessoas que usam droga e usar drogas, fica no alto da pirâmide como algo muito mais valioso. E aí, mas o que você quer dizer sobre as promessas, Júnior? Tem tudo a ver, porque se eu não consigo sustentar aquilo que basicamente era o que eu fazia, família, trabalho, né, os amigos de bem, eu vou ter que prometer e não cumprir. Ô Júnior, você vai vir nesse almoço no domingo que vem? Não, eu vou. Júnior, semana que vem é aniversário da avó, todo mundo vai participar. Ô Júnior, você vai participar do racha do presente da avó? Eu pensava assim, ai cara, se eu fizer isso, eu vou tirar o dinheiro da droga. Mas domingo que vem já combinei um churrascão com o pessoal lá, né, aquela galerinha que você sai pra beber, que usa droga com você, entende? Mas eu vou fazer tal. Quando as pessoas começam já a ficar indignadas com o nível e aumento do uso que você está fazendo da substância, ela fala, Júnior, para, ô Filano, para, Ciclano, chega, já é hora de parar, já perdeu o controle, vai se tratar, busca um médico, busca um psiquiatra, toma medicação. Aí você tem que fazer o quê? Não, eu vou parar, não, eu vou procurar ajuda. O que eu recebo de procura, né, de familiares, de mãe, de esposa principalmente, buscando ajuda para o outro, e o cara só querendo manipular, articular, é impressionante. Né? Outro dia eu estava falando para a minha esposa, nossa, como que, né, essas esposas elas carregam um fardo, né, na questão de tentar sustentar a família, porque tem filhos, né, tem uma história, tem amor, mas o cara não demonstra o mínimo de interesse de mudar. É só promessa atrás de promessa, é só eu dizer eu vou parar e nunca para, né? Semana que vem eu paro, semana que vem eu procuro. E aí não consegue sustentar. Por quê? Porque a mente já não controla os seus comportamentos. A mente já não controla os seus comportamentos. Toda vez que ele diz não naquele momento, hoje eu vou parar. Alguns, posso garantir para vocês que até tem um certo grau de desejo. Porém, quando essa alteração toda começa a se tornar insustentável, ele não consegue manter isso. E por isso que ele vive de promessa em promessas que nunca são cumpridas. Olha lá, quando uma pessoa consome uma substância ou participa de uma atividade viciante, como apostas, agora está cada vez mais comum, o cérebro é inundado por dopamina, acabei de falar isso, criando uma sensação de euforia, de prazer intenso. Esta reação química é tão poderosa que o cérebro começa a registrar a substância ou atividades como algo vital para a sua sobrevivência.
disse isso, né, agora há pouco, só reforçando. O cérebro ele vai entendendo que todo esse comportamento é necessário, porque o cérebro quer sentir prazer e gastar menos energia possível. Então, se as coisas estão difíceis, né, no sentido de manter a sua palavra, é porque esse cérebro já está altamente, quimicamente alterado, no qual os princípios que ele precisa seguir nessa mente alterada e perturbada pela confusão mental gerada pelo uso de substância, né, ele faz essa associação entre a necessidade de se manter utilizando. Ah, mas está vindo prejuízo, mas ele precisa manter, porque queira ou não, de certa forma, a substância ela vai equilibrar essa mente perturbada. E logo vai aparecer os quadros e sintomas de abstinência, no qual, por mais que ele prometeu para você que ia ser a última vez, ele não consegue sustentar. Essa pessoa ela se tornou incontrolável sobre os seus comportamentos. Dizer não para si mesmo se tornou algo muito difícil. E aí vem uma outra parte muito importante. Olha lá. Além disso, são muitos os sintomas que podem se manifestar como depressão, ansiedade, perda de vínculos e pessoas consideradas importantes ou mania de perseguição acabam fazendo parte do cotidiano dessa pessoa, fazendo ela perder o controle da sua vida e necessitando de ajuda. Pessoas que já apresentam esse grau de dependência, no qual ela tem manias de perseguição, né? Ela imagina coisas, ela fala sozinha, ela vê coisas onde não tem, histórias fantasiosas, quadros depressivos, quadros de ansiedade, irritabilidade sem motivo, né? Tudo isso demonstra que essa pessoa ela já sofreu tanta alteração na sua parte química, no organismo, física, né? E a sua estrutura psicológica, que muitas das vezes você não consegue acessar mais a mente dele para que ele realmente execute os comportamentos que de alguma forma ele entende ser importante ele mudar, mas ele não consegue mais controlar. Né? E às vezes essa fala, só para você entender que não é só defeito de caráter, que ele é vagabundo, ele não é força de vontade não, pessoal. Não, é porque ele está doente. Ele apresenta alterações psicológicas, apresenta alterações químicas, na química cerebral, e aí no seu circuito de recompensa e a parte do sistema límbico das suas emoções. São emoções incontroláveis, que criaram esses sintomas e esse sistema de recompensa imediato, no qual ele, em algum determinado momento, ele tenta desenvolver a fala, não, eu vou parar, tal, não sei o quê, mas ele não consegue sustentar, porque essas alterações modificam, né, a química cerebral, as homeostases, né, e aí ele não consegue sustentar tudo isso. E vive de mentiras, de articulações, os defeitos de caráter são muito acentuados nessa fase. Então, se você tem um ente querido que apresenta este tipo de comportamento, que promete e nunca cumpre, busque ajuda. Né? Busque ajuda primeiro para você entender, absorva vídeos como esse, faça acompanhamento terapêutico, psicológico, para você entender, vai nos grupos de apoio como Amor Exigente, para você entender essa dinâmica toda, que não adianta você entrar em conflitos, não adianta você jogar na parede, né, oprimir, porque você só vai piorar o quadro. Você precisa entender sobre o comportamento dele para você chegar num ponto estratégico de conseguir fazer uma leitura antecipatória, antecipar crises, né? Entendendo que muitos dos desvios de caráter que ele adquiriu são por conta dessa questão, de às vezes, assim como era eu às vezes eu até queria parar, mas a força, os sintomas de abstinência, a necessidade emocional, psicológica era tão grande que eu não conseguia sustentar, tá? Não que seja justificativa, tá, pessoal? Só quero deixar bem claro isso. A partir do momento que a pessoa começa um tratamento, ela começa a entender, né, as linhas de recuperação, ela precisa assumir a responsabilidade sobre o seu processo de mudança. Olha lá, o vício não é apenas psicológico, causando também mudanças físicas no cérebro, acabei de falar, as áreas do cérebro relacionadas a autocontrole, né? O controle comportamental, córtex pré-frontal, parte cognitiva, que você usa para interpretar situações, entender, fazer leituras, né? Faço isso, não faço aquilo, tomar decisões. Então, essa parte sofre inúmeras alterações, no qual ele não consegue
Porque ele é movido por emoções. E quem é movido por emoções tem a tendência em ter comportamentos descontrolados. Tomada de decisões, julgamento pode ser comprometidos, tornando mais difícil para a pessoa resistir aos impulsos viciantes. Então, você que busca recuperação, né, e acompanha esse vídeo, comece a fazer uma leitura das suas emoções, analise os seus comportamentos mediante ao desejo insano de continuar usando, busque um profissional para te orientar. Isso, né, Júnior, como fazer? Esse quadro não tem muito segredo, não tem muito o que te articular. Você precisa seguir regras, disciplina, comprometimento, dizer não para si mesmo e começar a entender aqueles movimentos que você já sabe que vão fazer com que você prometa e não cumpra. Pare de dizer amanhã eu paro, depois quando meu filho nascer, eu ouvi isso 1 milhão de vezes. Não, o dia de parar é hoje, não pode ser amanhã. E aí, a partir do momento que você tomar essa decisão, a decisão não pode mais estar tão vulnerável assim. Mas, sabendo da dificuldade, esteja sempre, né, protegido com pessoas que possam te auxiliar nesse processo. E o mais importante você entender, para a gente terminar o vídeo, se você percebeu que você fez tudo isso e mesmo assim não conseguiu parar, busca ajuda, busca uma internação, não espere para amanhã, porque talvez esse amanhã não chegue, né? A nossa vida ela é um sopro, tá? Não seja mais você conivente com a sua doença, né? Não seja complacente com aquilo que te mata dia após dia. Busque de verdade a sua recuperação, né? Para que tudo isso que tanto te incomoda hoje possa ser mudado e moldado para que você viva a sobriedade. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Uma ótima noite, né? Que vocês, né, possam realmente vivenciar a recuperação, tanto as famílias quanto os dependentes químicos. E até semana que vem, tá? Com um novo tema, um novo texto. Muito obrigado, Deus abençoe.